Fácil. Vocês estão visualizando os slides? Tá. Vamos lá. Bom, essa visão que a indústria tem voltada para o ser humano, ela é consequência de uma evolução da própria indústria, né? Ela começou com justamente esse fator de diferencial competitivo para a aceitação do produto. E essas discussões elas começaram aí por volta da Segunda Guerra Mundial, e eles começaram a ver que não era somente a preocupação deveria estar somente voltada para as máquinas, né? Mas sim também para as habilidades dos seus operadores, né? Um pouco mais de sensibilidade nesse sentido, de olhar para o ser humano, que justamente tomava as decisões na hora de operar essas máquinas. E aí o interesse por esses fatores humanos envolvidos no processo de produção, ele foi crescendo, né? E alavancando avanços tecnológicos aí, que foram iniciados principalmente na área militar, espacial e de eletrônica. E começaram a trazer profissionais dessas áreas de humanas para fazer esse tipo de análise e correlação entre fatores que influenciavam o uso desses produtos pelo ser humano, que não era mais somente questão de senso comum, né, de achar que a máquina era o centro desse processo, mas também que havia grande influência desses fatores humanos no decorrer de todo esse processo. E a própria complexidade desses aparelhos, né? Então, na aula de ontem eu até apresentei para vocês, as primeiras gerações de computadores, de interface, é bastante complexa, porque envolvia simplesmente um aparelho eletrônico, onde tinha que plugar e desplugar componentes, tinha a fase de cartão perfurado, onde os operadores não eram nem usuários comuns, né, usuários pessoais, mas cientistas, físicos, eletricistas que faziam operação daqueles data centers. Então, essa complexidade fazia com que esse grupo de usuários era bem limitado para esses dispositivos, né? E à medida que a coisa foi evoluindo, essa necessidade de criar interfaces mais atraentes para o usuário também foi se desenvolvendo. E aí a gente vai trazendo para a nossa área de computação outros especialistas, outros profissionais, né, como psicólogos, que vão estudar o comportamento das pessoas ao interagir com essas máquinas, biologistas e médicos, ao invés de somente engenheiros, né, engenheiros da computação, engenheiros eletricistas. E essa ideia de trabalhar com o ser humano em seu ambiente de trabalho origina essa área de estudo de fatores humanos na área de computação. E os sistemas foram evoluindo, né, como eu falei, principalmente alavancado nesse período do pós-guerra, e essa evolução vai acompanhando também o desenvolvimento dessas interfaces da relação entre o homem e o computador. E se a gente for definir essa área de fatores humanos, ela trabalha justamente a interação entre as pessoas, as máquinas e o ambiente de trabalho. Então, não basta tratar somente das máquinas, como era anteriormente, dos seres humanos, como bem surgiu nessa proposta ao decorrer da evolução, como eu falei, mas também um ambiente que influencia diretamente, né? Então, para colocar em termos simples, a gente não consegue resultados suficientes se você pegar, vamos supor, um bom profissional, uma máquina boa, né, de configuração boa para ele trabalhar, mas colocar ele numa sala barulhenta, numa sala que não tenha um assento, uma mesa adequada, uma iluminação adequada, isso vai impactar, sim, no processo de desenvolvimento que ele está executando. Então, o ambiente de trabalho também é um fator que influencia nesse processo. E todo esse estudo que a gente vai trazendo aqui, um pouco da área de psicologia para a área da computação, ele vai resultar na criação de sistemas e a própria configuração de ambiente de trabalho
que visam tornar as pessoas mais produtivas e também mais satisfeitas com o seu trabalho, né? Não é uma questão meramente de produção, mas satisfação pessoal, que, como diversas pesquisas indicam, né, é mais importante até do que esse processo produtivo, né? Não adianta a pessoa estar produzindo se ela não está satisfeita, se ela não está bem ali do ponto de vista mental, tá? Qualquer complementação, pessoal, podem me interromper, tá? Não tem problema nenhum. Qualquer dúvida, podem ligar o microfone e falar. E essa área de fatores humanos também está diretamente relacionada com o campo da ergonomia, que vai tratar de aspectos físicos dessa interação entre o homem e o computador. Quando a gente trabalha em uma empresa qualquer, vocês vão ver que há uma preocupação ali dos donos da empresa, quando eles vão montar as estações de trabalho. A gente tem que ter uma boa iluminação, então, geralmente, essas mesas de trabalho ficam próximas da janela, onde entra a própria iluminação natural do sol, disposição de baias, ou de mesas de trabalho mesmo, né, que são nossas estações, o mobiliário, preocupação também em isolar o ruído, né, então, fazer com que as pessoas tenham um ambiente agradável para poder trabalhar de forma adequada e atender o seu objetivo, né. A própria altura do teclado, para a pessoa não ficar com uma coluna curvada aqui, né, não tem nenhum problema relacionado ao posicionamento, né, durante esse trabalho. E esses fatores humanos trabalham mais com aspectos cognitivos da interação. Então, vão verificar quais são os modelos mentais que a gente executa ao trabalhar, não somente do ponto de vista consciente, mas também como inconsciente. Então, às vezes, a gente está sendo atrapalhado ou beneficiado do aspecto que a gente nem se dá conta, mas ele está ali impactando o nosso trabalho. E é claro que aqui o foco é nessa interação com o computador, com os sistemas computacionais. Então, a gente vai falar um pouco agora sobre aspectos mentais que estão relacionados a essa interação de usuários com o sistema. E aí você já vai imaginando como isso se aplica à pesquisa de vocês, que o que vai impactar no projeto de interface de vocês. Então, essas interfaces, homem-computador, elas vão se adaptar não somente a esses aspectos físicos da interação, né, como o formato do teclado, se o padrão de interação é touchscreen ou se é a interação do clique do mouse, mas também a aspectos mentais. Então, como esses modelos vão se comportar ao eu realizar as ações no meu sistema. E para isso a gente utiliza nossos órgãos sensitivos, né? A visão, né? O olfato nem tanto, né? Mas o próprio o auditivo também é bastante trabalhado. São os dois principais, né? A visão e a audição que a gente trabalha nessa interação com os nossos sistemas no primeiro momento. E tudo isso, pessoal, a gente faz através de interface, né? De entrada e de saída. Então, interface de entrada, né? O tato, geralmente está utilizando bastante agora com o advento dos smartphones e tablets, etc. E de saída, né, como eu falei, a própria tela, o que dá o estímulo visual, e também o som, o dispositivo de saída que dá esse estímulo sonoro. E essas entradas e saídas vão estimular esses órgãos sensitivos e transmitir alguma informação. E é a preocupação que a gente tem que ter, né? Qual tipo de estímulo a gente está transmitindo para o nosso usuário? Com certeza vocês já acessaram algum site que a gente acha poluído. Às vezes a gente nem se utiliza esse termo, né? Tá muito poluído. Mas dá aquela sensação. Você entra num site que ele tem uma cor predominante vermelha em todo canto, ou vermelho e roxo, cores mais quentes, mais pesadas assim para a visão, e dá aquele incômodo, né? Você já retrai um pouco aqui a visão,
E isso transmite uma sensação, né? O usuário não vai ter um bom primeiro contato, uma boa primeira experiência com aquela interface. Claro, depende do objetivo, né? A gente tem várias situações, como a gente falou um pouco ontem sobre usuários atípicos, né? Que a gente vai tratar também um pouco ao decorrer da disciplina. E aí a gente tem que olhar também para qual é o nosso objetivo, qual o objetivo que eu quero atingir nessa interação com o usuário, a fim de ser eficiente nessa transmissão de sensações, né? Então, depende de qual órgão, qual fator eu quero estimular no meu usuário. E tudo isso vai trazer algum tipo de estímulo na transmissão para o nosso cérebro. E assim, não basta a intenção aqui, né? Eu tenho a intenção de fazer esse estímulo para o meu usuário para atender esse objetivo. Também tenho que me preocupar com a questão da recepção. Como aquilo vai ser recebido pelo meu usuário. E como isso vai ficar gravado na memória dele, né? Essa questão da experiência. Então, por exemplo, quando a gente está aí na imagem, né? Não é muito comum, não foi popularizado tanto, né? Mas cinemas 4D, 5D, 7D, ele justamente busca essa experiência de ter uma imersão bastante aprofundada pelo estímulo de vários órgãos simultaneamente. Então, não é somente a visão ali, óculos de realidade 3D, mas também o olfato, né, dispara cheiros, a própria movimentação, né, das cadeiras do cinema, às vezes joga água, né, as pessoas aí estão com capa de chuva, e isso buscando estímulos diversos para poder fazer com que a experiência seja mais imersiva ali dos seus usuários. E tudo isso que eu estou falando, pessoal, pode ser bastante aprofundado, né? Quando a gente fala de ergonomia, é todo um campo de estudo, assim como quando a gente fala de semiótica, quando a gente fala também de engenharia cognitiva, por exemplo, né? Que é uma ciência aplicada que vai buscar justamente aplicar conhecimentos para projeto e construção de máquinas. E aí a gente tem que, à medida que a gente for avançando nosso estudo e aprofundando nessas ciências a mais, claro que depende do propósito, né? Na disciplina, a gente vai trabalhar, claro que uma visão mais superficial dessas diversas áreas, mas dependendo do objetivo de pesquisa de vocês, vocês podem e devem se aprofundar em cada uma dessas áreas. No caso da Regina, que vai trabalhar com perfil semiótico, né? Ela vai aprofundar bastante essa parte de engenharia semiótica. Bom, agora, só uma curiosidade, pessoal. A aula de ontem, eu nem cheguei a ver o que gravou, mas ele gravou a apresentação de slide ou gravou a tela de bate-papo? Fiquei com essa dúvida agora, que eu estou com um monitor duplo aqui, 2 monitores. Professor, o bate-papo ele não registra, né? O bate-papo ele é registrado à parte. Ele só registra mesmo quem está falando e o slide. Legal, legal. Ótimo, ótimo. Tá. Então, vamos falar um pouco como as pessoas pensam, né? A gente começa a ter essa outra preocupação que acredito que não é uma preocupação que a gente tem em primeiro momento. Quando a gente tem esse primeiro contato com a computação, a gente é muito focado na linguagem de programação, na própria interface, mas muitas vezes a gente exclui o usuário, que é a parte mais importante. Por que o usuário é a parte mais importante, né? Não é uma coisa que a gente fala por falar. Porque imagina, qual é o objetivo, qual é o propósito da gente construir os nossos sistemas? É buscando atender necessidades do usuário. E quem vai validar se essa necessidade foi atendida ou não? Vai ser o usuário. Quem vai fazer com que o sistema seja utilizado ou não? Vai ser o usuário. Então, a partir do momento que a gente constrói o nosso sistema, os nossos produtos, sem olhar para o usuário, sem constar esses usuários no processo de desenvolvimento, corre um grande risco do sistema não ser aceito, do sistema não ser usado. E aí cai naquela máxima da gente construir sistemas para ficarem parados, para não serem utilizados, para morrerem em bibliotecas aí com os TCC, dissertações e teses, né? Então,
a gente tem que se preocupar com o nosso usuário e como ele pensa, como ele recebe a informação, como ele processa e armazena essa informação. Então, aqui na disciplina, a gente vai ter esse momento que a gente vai constar o usuário, vocês vão fazer uma avaliação de experiência do usuário. Vamos pegar os protótipos iniciais que vocês desenvolverem e colocar para os usuários de vocês. Por isso que eu perguntei para vocês, cada um de vocês, quem é o usuário de vocês? São idosos que utilizam o WhatsApp. Desculpa, são os designers, né, projetistas de interfaces. São graduandos, são empresas, são pesquisadores que trabalham com bioinformática, são pessoas que praticam exercício físico. Essas pessoas que a gente vai consultar para ter um feedback da interface que vocês estão buscando desenvolver. Bom, então, como é que as pessoas pensam, né? A gente trabalha com essa questão de armazenamento de informação, né? E isso acontece tão rápido que a gente não se dá conta dos pormenores desse processo. Então, essas informações que chegam à nossa mente, elas são armazenadas por cerca de 1/4 de segundo, né, extremamente rápido aí, em 5 memórias sensoriais. Então, a gente tem uma memória para cada um dos sentidos. A gente guarda as sensações de cheiros, né, de estímulos visuais que a gente vê, auditivo, gosto, tudo isso na nossa mente. Então, a memória, ela faz essa distinção entre os sentidos, né, e o que ela vai armazenar. E essa memória sensorial, ela tem uma grande capacidade de armazenamento de informação, só que ela não consegue restabelecer exatamente aquela mesma sensação a todo tempo, a não ser que eu trabalhe, claro, a repetição do estímulo, que é exatamente a maneira que a gente aprende. Como é que eu aprendo alguma coisa? Eu leio várias vezes sobre aquele assunto, eu exercito. O que eu estou fazendo? Estou fazendo repetição de um determinado estímulo para poder fixar isso na memória, né? Assim eu consigo armazenar essa informação de maneira mais adequada. É claro que tem as suas exceções, né? Tem pessoas que aprendem mais fácil, né? A gente sempre tem aquele amigo ou a gente mesmo, né? Que lê uma vez uma coisa e já aprendeu, como a gente costuma dizer, né? Tem mais facilidade para armazenar essas informações, mas a maneira geral é essa repetição de estímulo que vai fazer com que a gente fixe essas informações em memória. Então, para a gente se lembrar de algo, de uma sensação em particular, a gente tem que repetir aquilo, experimentar aquela sensação por um longo período. Então, a mente vai ficar treinada para aquele sentido particular. E claro, né, cada sentido tem uma prioridade de atenção. A nossa prioridade é bastante a visão, porque a visão, a gente estimula muito a visão, a gente está todo o tempo trabalhando com a visão, então ela é mais aguçada. Quando você está andando na rua e você vê um acidente, a primeira coisa que provavelmente vai chamar a sua atenção é aquele visual, né? Aquele carro em alta velocidade, aquela mudança no ambiente assim, seguido juntamente aí quase no mesmo nível do auditivo. Então, a gente tem essa prioridade, mas claro que isso depende da circunstância e expectativa de cada indivíduo, né? Nós temos os nossos usuários atípicos, né, que tem a deficiência de visão ou limitada ou totalmente retirada, né? A pessoa não tem esse estímulo, então vai variar de usuário para usuário, mas a maioria possui, né, esse tipo de estímulo como prioridade. Então, o auditivo, né, até que o auditivo, ele geralmente é o que chama mais atenção, né? Eu até dei o exemplo do acidente, né, mas se você não estiver diretamente olhando pro carro ali no momento de um acidente, vamos pegar esse exemplo, continuando esse exemplo, você vai ser chamado de primeira atenção pelo aquele barulho do impacto, né, se você não estiver olhando diretamente para ele. E aí a sua reação é virar para o lado daquele barulho, né, que foi feito, e vai ter o estímulo visual nesse caso. E aí, claro, vai seguindo para outros, o olfativo, né, e o tato vai ser mais lento dependendo da circunstância.
Até quando a gente se bate, né? Quando a gente tem uma queda, você não sente a dor de imediato. Primeiro vem aquele impacto de algum barulho, né? O visual, e aí o tato você vai sentir depois, né? Dependendo do impacto. Tem até esse meme aqui, né? A pessoa assistindo uma cena de ação em filme legendado, né? Por que isso, pessoal? Porque justamente a gente tem o nosso foco, o nosso estímulo visual. A gente está olhando para a cena de ação, o foco está ali na ação que está acontecendo. Só que você tem que competir esse foco com a legenda. Então a gente tem que, nesse caso do filme legendado, se habituar a assistir filme legendado para poder treinar a nossa mente de distribuir essa atenção entre a ação do filme e a legenda ali que está passando logo embaixo, né? Mas fica essa competição e aí a gente tem que organizar a nossa mente para poder trabalhar com essa disputa. E para a gente ter um bom sistema, a gente tem que estimular o máximo possível de sentidos, principalmente o audível, né? Que o audível ele pega um público maior. Nós temos muitas pessoas com problema de visão. Então, se você faz um sistema que ele trabalha com bastante com a parte de audição, ele já tem um público-alvo maior. Ele consegue uma abrangência maior no nosso sistema. Até porque, como a gente estava vendo agora há pouco, a audição, ela chama atenção mais rápido do que a visão, né? Então, se a gente for reproduzir um barulho de erro, né? Por exemplo, a gente já se habituou a ouvir pan, né, do Windows aqui, quando a gente vê essa janelinha de erro. Então, o primeiro barulho, você já sabe que teve um erro, né? Esse barulhinho já chama a nossa atenção, opa, um erro. Depois você vai direcionar o olhar para a janelinha e vai ler do que se trata o erro. Mas a primeira coisa que vem ocorreu um erro. E esse estímulo é disparado justamente por esse ruído que nossa mente vai detectar. E aí a gente processa essa informação e copia para a nossa memória, né, de curto prazo, que é a MCP, né, a sigla que a gente utiliza, memória de curto prazo, que é a memória de trabalho. A gente pode até fazer uma relação com a nossa área de trabalho, né? Então, o que eu estou ouvindo aqui no momento está na minha área de trabalho. O que eu estou pensando aqui? Na minha memória de curto prazo está essas informações que estou dando aqui na aula para vocês, tá? E a memória de longo prazo, a gente tem outras informações. Então, quando eu vejo uma coisa pela primeira vez, ou eu estava falando aqui do exercício, a gente está levando para a memória de curto prazo. Por que isso, pessoal? A gente ainda não disparou essa informação para a memória para dizer que aquela informação é importante. Se for importante, eu vou levar para a memória de longa duração, de longo prazo. Mas se a informação não é importante, eu estou vendo ela pela primeira vez, ela fica aqui nessa memória de curto prazo. Essa memória de curto prazo, ela tem capacidade limitada, tem capacidade limitada, eu não consigo armazenar muitas coisas nessa memória de curto prazo. Justamente estou falando para vocês o que eu estou trabalhando no momento. Então, eu não consigo aqui estar dando aula e, ao mesmo tempo, estar, sei lá, jogando um jogo. Eu tenho que trabalhar poucas coisas aqui na minha memória de curto prazo. E, geralmente, ela trabalha aqui com poucos itens, né? Porque eles são esquecidos logo em seguida. Como sugere-se, não é de longa duração. Então, em cerca de 20 segundos, se eu não estou dando atenção, se eu não estou frisando aquela informação, ela vai ser esquecida, né? Se eu não faço a repetição. E aí tem um númerozinho aqui, né? A gente trabalha aproximadamente 7 itens ao mesmo tempo na nossa memória de curta duração. Acima disso já fica difícil de gerenciar. Como eu falei, tem pessoas que têm algum tipo de diferenciação, que conseguem trabalhar bastante informação ao mesmo tempo, mas a média geralmente são 7 itens, né? Assim como tem pessoas que conseguem trabalhar, que não conseguem trabalhar tantas e trabalham menos informações do que essa. A memória de curto prazo, ela não é limitada pelo número de unidades físicas, né? Mas sim pelo número de agrupamentos. Então, tipo assim, não são 7 itens, mas
7 grupos de unidades significativas de informação que ele trabalha aqui. Então, exemplo, se eu falar para vocês, deixa eu pegar aqui o computador. Se eu falar para vocês, pessoal, decorem 10 números aqui, né, e falo esse número para vocês, 071, 67, 69, 153. É mais difícil a gente trabalhar com essas 10 unidades, né? Vou ter que decorar 10 números. Agora, se eu falar para vocês, pessoal, eu quero que vocês decorem 3 sequências. E aí distribuo esses números aqui. Fica uma coisa mais fácil de trabalhar, né? Inclusive, é o padrão que a gente utiliza para algumas coisas, né? O número telefônico, eu vou dividir ali em 2, 3 unidades, né? O próprio CPF, né? Eu fui decorar meu CPF trabalhando com essas unidades, né? Então, trabalha com essas unidades separadas por ponto, que aí fica mais fácil de aprender do que se a gente for aprender os 11 números direto. Outro exemplo aqui é a mesma coisa com letras. Se eu pedir para vocês decorarem essa letra, esse conjunto de letras aqui em cima, é uma coisa bem complexa de se fazer. Agora, se eu dou sentido para essas letras e organizo elas em unidades, em palavras, fica mais fácil da gente poder memorizar, organizar isso aqui em palavras. Isso aqui, pessoal, aquele mesmo exemplo que a gente utiliza quando a gente está estudando ali no ensino médio, né, fazendo cursinho, que os professores utilizam esse macete, né? A fórmula do sorvete. É mais fácil aprender, lembrar do sorvete do que a gente lembrar da fórmula de forma isolada, somente pelas letras e seus significados, né? E aí as musiquinhas, tudo isso entra nesse macetes que a gente faz para a gente poder levar essas informações para a memória de longo prazo. Tudo isso, então, são técnicas, né, são analogias que a gente faz para poder memorizar de maneira mais adequada as informações. Exatamente, mnemônico. Então, o fato das memórias de curto prazo poder armazenar somente cerca de 7 palavras, né, ao mesmo tempo, faz com que a gente precise chamar a atenção, né? A gente precisa dar atenção para esses detalhes a fim de falar para a mente, olha, isso daqui é importante, presta atenção que aqui, essa informação você vai precisar guardar, você vai precisar dar um pouco mais de atenção para ela, porque ela vai ser relevante. E nisso você vai passando essa mensagem para a memória de que aquilo precisa ir para a memória de longo prazo, aquilo precisa ser relembrado porque vai ser reutilizado em um momento futuro. E isso faz com que a gente interfira, claro, na retenção das outras palavras. Ora, se eu estou trabalhando com 7 unidades ao mesmo tempo, e eu estou dando atenção mais para uma, eu vou acabar ocupando mais o espaço ali da memória de curto prazo com aquela unidade de foco. Então, se a memória for ensaiada se essas informações forem ensaiadas e repetidas na memória de curto prazo, ela vai ser transferida para a memória de longo prazo, após cerca de 5 segundos. Como eu falei, tudo isso aqui que a gente está discutindo, que a gente está tratando com vocês, ocorre de maneira muito rápida, né? Isso aqui é uma análise que é feita pelos pesquisadores, né? Mas a gente nem se dá conta ao longo do dia a dia de como isso ocorre. E a memória de longo prazo, ela vai registrar essas informações de maneira indefinida, né? Indefinidamente. Ou seja, quanto mais a gente pratica, né? Quanto mais se nada, quanto mais se anda de bicicleta, quanto mais se joga xadrez, mais a gente vai lembrar e criar skill, né? Habilidades naquela atividade, né? Então, quanto mais você joga xadrez, mais você vai lembrar posições e estratégias, mais você se aprimora, né? E são aquelas velhas máximas, né? A prática leva à perfeição e etc. Então, a memória de longo prazo, ela tem uma grande capacidade de armazenamento, diferente da de curto prazo, e ela tem um declínio muito lento. E aí, novamente, o clichê, né? Quem aprende a andar de bicicleta não esquece nunca mais, né? Porque justamente aquilo ficou marcado como uma experiência importante e ficou gravado na mente. E aí, para mim declinar, para mim esquecer, tem um tempo muito longo ali. Imaginem, pessoal,
uma analogia muito boa que eu vi em relação a isso é o da grama. A gente tem um campo com grama. Se as pessoas começam a andar por um caminho por cima da grama, ele vai abrindo um caminho, vai ficar ali um caminho desenhado, né, onde a grama vai morrer, porque todo dia tem alguém pisando ali. Mas o que acontece? As pessoas param de andar por aquele caminho, a grama volta a nascer. Então, se você aprende uma coisa, mas você para de exercitar, para de visitar aquele caminho, ele tende a sumir, a apagar. Mas o processo é lento, né? Mas, novamente, a prática, se vocês quiserem ser bom em algo, se vocês quiserem ser bom em algo, vocês têm que praticar para sempre estar revisitando e fortalecendo aquela conexão de sinapse na mente de vocês, no cérebro de vocês. Então, todo o conhecimento geral que a gente tem de computação, de matemática, de língua portuguesa, né, tá nessa memória de longo prazo. Existem evidências de que a memória de longo prazo a princípio, perfeita. A gente já, com certeza, já viu essa analogia, né? Não existe computador mais perfeito do que a mente humana, porque são... eu não sei se são milhões, né, mas não tem nem como comparar a quantidade de informação que a gente armazena na cabeça com um computador. Mas o acesso fica mais difícil à medida que a gente vai envelhecendo, né? Porque a gente não consegue ficar praticando tudo ao decorrer da nossa vida. Então, é claro que a gente vai focando em algumas coisas, a gente vai se especializando em uma determinada área, em determinado conhecimento, em detrimento de outros, né? Então, recordar algo da memória de longo prazo toma pelo menos um décimo de segundo para a gente poder acessar essa informação. E como é que as pessoas agem? Então, até mesmo ações simples que a gente realiza no dia a dia, ela envolve grande sequência de passos, de aspectos que a gente precisa desenvolver modelos teóricos se a gente quiser entender o que a gente está fazendo, né? Por que o usuário ele faz... por que a gente tem que colocar o botão de sim e não em uma determinada disposição direita e esquerda? Porque o usuário é acostumado a fazer leitura nesse sentido. Então, a gente tem que se preocupar na disposição de botões de efetivar uma ação, cancelar uma ação, para que o usuário não seja levado a erros, né? Então, a gente tem essa necessidade, a gente precisa ter essa preocupação de conhecer mais como as pessoas pensam, como as pessoas reagem, a fim de que a gente entenda o porquê desse comportamento do usuário, né? Então, a gente precisa saber um pouco sobre a teoria da ação. Vou beber aqui um pouco de água. Bom, essa teoria de ação, a gente justamente verifica como se dá essa interação do usuário com o sistema computacional. E aí a gente trabalha já aqui na área de psicologia, né? Isso aqui não é algo que surgiu na computação, não é a ciência da computação que identificou esses fenômenos, mas sim a psicologia. Então, a gente trabalha com a ideia de mecanismo, com estados do sistema, em termos físicos, a gente tenta fazer essas associações. Então, vão haver discrepâncias aqui entre variáveis físicas e psicológicas, que são importantes para a gente poder considerar nosso projeto, a gente fazer análise e aplicação no nosso projeto de interface. Então, eu tenho o golfo de execução, onde eu vou realizar alguma ação aqui no meu sistema, e esse sistema vai me dar um feedback. O que vai acontecer com todo e qualquer feedback que o meu sistema vai emitir? O usuário vai avaliar. O usuário vai ter uma percepção, vai ter uma reação a cada resposta, a cada estímulo do meu sistema. Executa uma ação, recebe um feedback, uma saída, e ele vai interpretar e avaliar esse feedback de alguma maneira. Então, tenha sempre isso em mente. Qualquer estímulo que você emitir para o seu usuário, qualquer resposta no sistema, ele vai avaliar aquilo como positivo, como negativo, e aí a gente tem que se preocupar com esse tipo de estímulo.
Quando o usuário vai, detalhando um pouco mais aqui, quando o usuário vai fazer uma execução, ele tem uma intenção, eu tenho um objetivo. Eu vou apertar esse botão aqui com alguma intenção. Essa intenção vai ser especificada em ação. Fazer o touch aqui na tela do celular em algum determinado ponto, que está me chamando a atenção, ou que está ali descrita em termos de menu, de ícone, de palavras, a ação que eu quero executar, e aí eu executo. Dou o clique do mouse aqui. E o caminho de resposta, né, esse feedback, vai ser justamente a parte onde eu vou ter uma percepção que o sistema vai emitir, eu vou interpretar aquela ação, esse barulho foi muito alto, esse barulho aqui me incomodou. Não, esse barulho foi agradável, esse som foi agradável e me chamou a atenção. E eu vou avaliar aquilo como positivo ou negativo. E isso tudo vai fazer com que eu tenha mais vontade ou menos vontade de utilizar o sistema. Claro, isso é diretamente relacionado se eu atendi meu objetivo primário ou não. Qual era o objetivo que eu tinha clicado naquele botão? Eu queria que aparecesse um relatório. Apareceu o relatório ou emitiu algum erro, né? E tudo isso vai fazendo com que o usuário receba, avalie aquela experiência de alguma maneira. A Norman, que fez esse estudo em 86, que é uma das grandes referências aqui da área de HC, ele resume esse processo de execução e avaliação nos seguintes passos. Estabeleça um objetivo, como eu falei para vocês. Qual é o meu objetivo ao clicar em um botão? Qual é o meu objetivo a selecionar um menu? E aí eu formo aquela intenção, né? Se eu tenho um objetivo, eu vou transformar ele numa intenção, e essa intenção, por consequência, vai virar uma sequência de ação. Clica nesse botão, espera o resultado, fica olhando para aquele ponto da tela, executa a ação, passa ali o touch no meu smartphone. Perceba o estado do sistema. Qual foi a alteração de estado que teve no sistema? Estava nessa tela, foi para outra tela. Carregou uma janela, mudou de cor. Interpreta essa mudança de estado e avalio esse sistema em relação aos meus objetivos e intenções. E essas atividades elas não são executadas com uma simples sequência de estágio. Eu preciso colocar uma ordem, né? Nessa execução. E como eu falei, isso aqui ocorre de maneira tão rápida que às vezes é imperceptível. Eu não vou estar assim, olha, eu tenho que estabelecer um objetivo para poder clicar nesse botão. Eu faço isso de maneira tão rápida que acaba ficando imperceptível. E eu também posso pular etapas aqui para poder focar melhor em uma delas, como ele cita aqui, né? Eu posso saltar ou repetir determinada fase, né? Então, eu vou clicar mais de uma vez, eu vou esperar um pouco mais para poder dar atenção em determinada etapa. Cada etapa dessa pode se tornar mais complexa. Vamos voltar um pouco para usuários atípicos, né? Então, se eu trabalho uma interface que ela não tem um auxílio de voz, que vai ler ali quais são os menus, isso vai se tornar bem mais complexo para esse usuário que tem algum tipo de deficiência. Então, uma etapa dessa, de formalizar a sequência de ação, especificar e executar a ação, vai demandar mais tempo para aquele tipo de usuário. Bom, a gente pode observar que tanto a intenção e a avaliação, elas fazem diversos paralelos aqui. Então, primeiro eu determino o objetivo e vou transformar aquilo em intenção. Especifico a ação, executo a ação no sistema. E o sistema ele vai dar esse feedback fazendo esses paralelos, né? Aqui eu tenho um nível de atividade física e no nível de atividade mental, no momento que eu faço a execução aqui no primeiro momento, eu vou ter como resposta uma percepção. Uma percepção do quê? De uma ação também, de uma execução que o sistema fez. Vou interpretar aquela ação e avaliar, né? Tinha uma intenção e, ao final desse ciclo, eu vou avaliar se aquela intenção foi
atendida, se minha atenção, minha expectativa foi correspondida, ou seja, se o meu objetivo foi atendido. A gente pode traçar esse paralelo, né, saída e volta aqui de todo esse processo de ação e reação. E como as pessoas imaginam? Essa ideia de modelos mentais, ela representa modelos de como a mente humana interage com os sistemas. Então, a gente faz abstrações, né, constrói esses modelos abstratos de como essa interação com os sistemas ocorre. Esses modelos são construídos na mente do indivíduo a partir do relacionamento que ele vai construindo com o sistema. Ou mesmo antes do sistema ocorrer de fato. Acredito que quem teve a oportunidade aqui, vendo que alguns de vocês trabalham em órgãos públicos, acontece muito de a gente ter servidores que são mais antigos, né, na instituição. Eu fiz estágio na UFPA, né, então eu vivenciei muito isso. Servidores que são mais retraídos assim para novidade. Então, quando a gente fala assim, vamos implantar um sistema novo, o usuário nem viu o sistema, ele já tem um preconceito, né? Não vou usar, eu não quero mudar, porque eu já sei utilizar o sistema atual, fica aquele receio, será que eu vou aprender o sistema novo? Será que eu vou ficar ultrapassado? Então, percebam que o usuário já vai criando um relacionamento com o sistema, mesmo sem conhecer ele, né? Já tem um preconceito, né? Uma pré-definição sobre como vai ser aquele relacionamento, ou não está aberto a construir aquele relacionamento com o sistema, né? Isso devido à expectativa, né, que o usuário cria em relação àquele sistema. Esse sistema vai resolver a minha vida. Não, esse sistema vai me atrapalhar. Então, tem toda uma expectativa que vai influenciando nesse processo. Claro, esse modelo que ele é criado uma vez na nossa mente, né, no primeiro momento, ele pode ser adaptado, ele pode sofrer alterações, né? Então, aquele preconceito pode virar uma satisfação à medida que o usuário vai percebendo que o sistema está ali para ajudar ele, que vai tornar o trabalho dele mais eficaz, né? Então, à medida que ele vai tendo interações com o sistema, ele vai mudando o seu modelo mental, porque ele vai ser influenciado pelas experiências que ele vai gerando, né, na interação com aquele sistema. Esses modelos são considerados os mais importantes fatores que a gente tem que levar em conta quando a gente vai criar nosso projeto de interface, nosso projeto de sistemas interativos. Porque, como o termo sugere, né, ele vai afetar diretamente a interação entre o usuário, o sistema e o próprio sistema. Aqui, pessoal, entra uma parte bem interessante da gente analisar, né? E eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa parte aqui. Vocês estão atuando aqui como designers, né? Projetista do sistema, do produto que vocês vão desenvolver. Percebam que, no momento, vocês estão com essa ideia de projeto na cabeça de vocês, com o orientador de vocês. O que eu quero dizer com isso? É o modelo mental de vocês. É o modelo mental de soluções que vocês imaginam para aquele usuário. Será que esse modelo ele é o mesmo que o usuário pensa lá na ponta, que o usuário tem em mente? Em outras palavras, a gente vai ter todo um processo de desenvolvimento de um sistema, de uma interface, de uma plataforma, que nada mais vai ser do que um conjunto de transformações de percepções, de modelos. Vocês vão transformar o modelo que está na mente de vocês em uma interface gráfica que, por sua vez, vai gerar um outro modelo a partir da interação com usuários do sistema de vocês. Aqui é a mesma analogia que a gente utiliza para requisitos. O que é um processo de desenvolvimento de software? Nada mais é do que um conjunto de transformações. A gente tem, no primeiro momento, as necessidades do usuário, em um segundo momento, a gente transforma essas necessidades dos usuários em requisitos, os requisitos vão ser transformados em códigos, os códigos em sistemas, em interfaces, que, por sua vez, vão chegar em um produto, na forma de produto para o usuário. O que ocorre nesse processo? Um conjunto de transformações de modelos, né? Modelos verbais, em modelos escritos, modelos codificados e modelos concretos, digamos assim,
em termos de sistema. Então, a gente tem que se preocupar que o modelo que a gente tem em mente de design de projeto talvez possa não ser aderente com o modelo que o usuário tem em mente ou tem enraizado na sua mente, tá? Barfield, ele denomina que esses modelos do usuário são compostos, independente de sua complexidade, por duas partes. Eles têm um modelo físico, que é a parte mais orientada às interações com aspectos físicos do sistema, né? Tamanho, forma, peso e outras similaridades. A gente não tem aqui tanto controle, né, porque a gente está falando, geralmente, de o smartphone, o computador, né, o notebook do usuário. Geralmente isso está condicionado ao poder aquisitivo do usuário, né, os acessos que ele tem. E o modelo conceitual, que é mais a parte abstrata mesmo do modelo do usuário. Então, ideias, lógicas, vai muito da parte de projeto, que é o que a gente está tratando aqui na disciplina. E quando o usuário interage com esse sistema, ele vai basear essa experiência tanto no modelo físico, como a gente está batendo aqui na tecla da ergonomia, né, a luminosidade, o dispositivo que está sendo apresentado, né, se está rápido, se está lento, dependendo do poder de processamento desse dispositivo, e também no modelo conceitual. E esses modelos eles vão acabando ficando estabelecidos na mente, né, do usuário durante essas interações com o sistema, que faz com que ele reflita sobre aquela interação, né, faça aquela avaliação que eu falei para vocês, né, que pode ser positiva ou negativa. Também tem a questão de familiaridade do usuário com esses dispositivos, né. Novamente, vou ficar citando direto para vocês já ir pensando em paralelos, né. A pesquisa da Regina, que vai trabalhar com usuários idosos. Então, o usuário idoso, geralmente, ele tem menos familiaridade com smartphone, né, com esses aplicativos. Então, a visão, o modelo mental que ele vai construir já vai ser bem diferente de um usuário que tem outro perfil, né, que o usuário que tenha mais familiaridade com esse tipo de dispositivo. E aí a gente vai para a questão da repetição, da prática, para a gente poder fazer com que aquele modelo do usuário seja fixado e deixe de ser menos familiar para se tornar mais estabelecido na mente do usuário. E esses modelos mentais, né, eles são, a gente chama também de modelo de usuário, eles são gerados tanto na mente do usuário como também do próprio projetista, como eu frisei para vocês anteriormente. A gente tem que alinhar esses modelos mentais para que eles não sejam tão discrepantes. Isso é extrema relevância para o projeto, pessoal. Então, quando a gente faz um projeto de interface, a gente tem que consultar o nosso usuário justamente para poder identificar o modelo mental dele, para ser o mais próximo possível do modelo mental do usuário, para não dificultar a interação dele com o sistema. Presma cita 4 diferentes modelos mentais aqui, de um mesmo sistema, quando a gente faz a interação homem-computador. Então, primeiro, o especialista, ele cria o modelo dele, o modelo de projeto, e ele estabelece o modelo do usuário. É aquilo que eu falei que a gente geralmente faz, a gente pressupõe como o usuário pensa. Eu vou criar o sistema com essas cores, com essa interface, com esse modelo. Ok. A gente cria o modelo mental de como o usuário pensa. Eu acho que o usuário vai gostar dessa cor, eu acho que o usuário vai interagir dessa forma. Só que, por outro lado, o usuário ele desenvolve uma imagem mental de como o sistema deve ser e como o sistema vai funcionar para ele. O que eu falei anteriormente. Quando a gente chega para o usuário e fala, eu vou te apresentar um sistema, basta falar isso que o usuário já vai criar na mente dele uma imagem daquele sistema. É um sistema para controlar acesso ao laboratório? Eu já vou imaginar como é que vai ser esse sistema, se vai ter biometria, eu posso já pensar desse lado da biometria, eu posso pensar em fazer um log de acesso. Ele já tem uma expectativa criada que vai fazer com que
ele possa criar uma rejeição à aceitação do sistema, dependendo se aquela expectativa inicial for atendida ou não. Ou aquela expectativa pode ser superada, né? Pode ser surpreendido. E também eu tenho a visão do implementador. O implementador que vai imaginar o sistema de uma forma e isso vai impactar na sua implantação no ambiente de produção. Porque aqui, pessoal, percebo que cada etapa tem geralmente profissional diferente, uma pessoa diferente, né? Aquele que desenvolve, né, o programador, vamos colocar assim, o analista de fatores humanos, né, já o mais voltado aqui para o design, digamos assim, o usuário final e quem vai implantar aquele sistema em campus, né? Geralmente não são as mesmas pessoas que fazem isso, né? Quem também teve oportunidade de implantar algum sistema de alguma instituição, isso é feito bastante em órgãos públicos, né? Então, vamos implantar o SIGA-A na UFPA. O SIGA-A, ele não foi desenvolvido na UFPA. Então, a gente já tem que... os implantadores, né, o pessoal do CETIC já teve uma outra visão em relação aos desenvolvedores para poder fazer com que aquilo funcionasse na UFPA. E aí o que acontece? Pode acontecer desses sistemas serem bem diferentes um dos outros. A gente tem que conciliar essas diferenças para poder fazer com que elas sejam o mais coerentes possíveis, né? E reflitam na interface o que cada um desses modelos tem a agregar nesse projeto. Então, muitos profissionais, né, possuem um bom conhecimento técnico de aspectos computacionais, né, de desenvolvimento de sistema, mas geralmente desconhecem aspectos humanos do sistema. O ideal é que seja um meio termo, né? Não é para o profissional que desenvolve o sistema ele ser especialista em aspectos humanos, mas ele tem que considerar ou trazer para a equipe quem vai agregar esse conhecimento de aspectos humanos no projeto. E o que acontece? Muitas vezes, esses especialistas em desenvolvimento de sistema, eles desconsideram a parte de interface, né? Com certeza vocês já tiveram amigos assim, né? A gente está fazendo um projeto de codificação, não, a interface é de menos, deixa isso aqui para depois, o importante é que está funcionando. Não, o código está rodando aqui perfeito. É fácil, a gente vê depois, isso é besteira. Vários amigos meus que são essencialmente programadores, né, pensam dessa forma. E aí eles não consideram muito aspectos do pensamento do usuário, né, que às vezes tem impacto maior na aplicação do que a própria funcionalidade, né. Também você já deve se ter parado com esse cenário, né. O sistema tem bugs, mas a interface é muito bonitinha, né, é muito boa, e o usuário utiliza aquele sistema, né, tem um errinho aqui, mas tudo bem, é agradável o sistema. E o inverso também. Ele não quer saber se o sistema está funcionando perfeito lá embaixo, mas que, não gostei dessas coisas aqui, isso aqui dói na vista, não tá legal. E aí, só concluindo essa etapa, faz aqui, né, conhecer o homem, né, é a base de todo sucesso, né, segundo Charles Chaplin. O melhor conhecimento do ser humano é imprescindível para que a gente desenvolva a interface homem-computador voltada para o usuário. É por isso que a gente trabalha esse termo aqui na área de HC, que é a interface centrada no usuário. Toda vez que a gente falar de interface, a gente tem que se questionar, será que o modelo mental do usuário está sendo atendido? Será que essa interface está sendo projetada para atender o usuário? Então, nossas interfaces não são feitas para atender nós, desenvolvedores do projeto, projetista, mas sim o usuário, que é quem vai fazer o uso e determinar o sucesso ou fracasso do sistema. Alguma dúvida aqui, pessoal? Alguma colocação em relação a essa parte de fatores humanos? Bom, deixa eu pensar aqui se eu vou apresentar para vocês agora o projeto de interface para tentar fazer um pouco de correlação com um pouco que a gente discutiu aqui na aula de hoje, tá? Eu adaptei esse projeto de interface
de uma disciplina passada, eu coloquei alguns campos a mais, mas à medida que a gente for construindo ele, a gente vê para cada projeto de vocês se há necessidade de manter ou remover determinado campo, tá, pessoal? Então, é um projeto adaptável, não é aplicável a todo projeto, e a gente vai analisar essa necessidade ao decorrer da atividade, tá? Então, o projeto de interface aqui, ele tem uma capa, onde vocês vão se identificar, o sumário, e tem basicamente aqui 5 seções. Já pensando aqui, dado o tempo que a gente tem para a disciplina, talvez a gente enxugue, mas vamos começar com o template dessa maneira, tá? Não se preocupem que vou considerar isso o tempo que a gente tem disponível para a disciplina. Mas nessa primeira sessão de identidade visual, vocês vão colocar aqui o nome do produto que vocês vão desenvolver durante a pesquisa de vocês. Ah, professor, mas ainda não tem o nome. Colocam o nome parcial, o nome genérico, plataforma para acesso ao laboratório. Não precisa ter o nome da plataforma ainda, se não tiver, tá? Mas podem aproveitar já esse momento da disciplina, que é justamente trabalhar com essa criatividade. Professor, eu pensei nesse nome, será que faz sentido? Será que transmite o objetivo, a mensagem pretendida aqui no projeto? Então, você já pode aproveitar para discutir aqui na disciplina se esse nome é adequado, tá? É justamente esse processo criativo, e aí não tem erro, né? É o processo em si, o brainstorm que a gente pode fazer. E aí a identidade visual do projeto consiste em criar uma logo. Vou criar aqui a logo do meu guia de sugestões, das minhas diretrizes, da minha plataforma responsiva. Já vou pensar aqui na logo. Então, a logo ela vai ser somente visual, uma imagem, ou vai ter imagem e texto, né? Não tem padrão, é um processo criativo, como falei para vocês. Como vai ser as coisas predominantes na minha logo? A aula de amanhã a gente vai tratar sobre a teoria das cores. A gente vai ver quais sensações as cores transmitem, né? E quais cores combinam melhor com quais outras cores, fazer essa combinação de cores. E ícones também. Professor, mas eu não estou trabalhando com... é uma parte bem interessante, essa parte de teoria de cores, né? A gente vê essas teorias de cores sendo aplicadas em vários lugares, mas a gente não se dá conta da complexidade que tem por trás, né? Exemplo aqui, olha, esse azul e branco aqui do Microsoft Word. A gente passa vários tempos aqui digitando texto, né? Um tempo grande digitando texto. Então, o azul com branco, ele passa uma sensação de calmaria. Imagina vocês um roxo aqui em cima nessa paleta de cores, né? Uma cor mais vibrante, um vermelho, cores quentes, um laranja, ia ficar chamando a sua atenção e isso cansa a vista, né? Por que os hospitais geralmente utilizam as cores verdes na parede? Também para dar a sensação de calmaria, né? Para não estressar os pacientes. Então, a teoria de cores está em todos os lugares e é bem interessante assim, a gente aprender a mensagem que cada cor passa, né? A mesma coisa ícones. Aquela velha máxima, né? A mensagem vale mais que 1000 palavras. Então, por mais que vocês não estejam trabalhando com um sistema em si, é bom a gente trabalhar com representações visuais, com ícones, para transmitir mensagens, né? Então, vou fazer um guia de recomendações para idosos. Será que se eu colocar um conjunto de imagens, não vai fazer com que eles se sintam mais à vontade do que pegar um documento de 12 páginas que tem puramente texto? Provavelmente vai. Né? O vermelho chama atenção lá quando a gente está pirateando, né? Muitas das vezes. Então, geralmente a gente opta por trabalhar com imagens que transmitem mais diretamente a sensação. Se você vê um texto, você vai ter que parar para ler o texto, interpretar o texto, para internalizar a mensagem que ele quer passar. Agora, se a gente tem uma imagem pan e visual ali, eu já tenho uma informação passada para a mente que é mais rapidamente absorvida.
Então, sempre que puderem, trabalhem com essa representação visual, ao invés de puramente textual. O texto ajuda, claro que ajuda, né? Então, o ideal é mesclar aí, mas balancear, né? Não deixar tanto texto em excesso, balancear isso com a parte visual. Né? Então, as cores que a gente vai estar... por isso que eu estou apresentando para vocês hoje o template de projeto de interface, né? O modelo de projeto de interface, porque vocês, ao longo das aulas, vão entendendo cada uma das seções e já podem ir construindo ele. Passar aqui a ambulância. A mesma coisa que as fontes, né? Cada fonte, ela transmite uma sensação, uma mensagem. Então, se você utilizar Times New Roman, um Arial, são fontes mais formais, né? Mais sérias. Se eu utilizo uma fonte mais infantilizada, né? Eu estou transmitindo uma outra mensagem e estou buscando um outro público-alvo, né? Já é uma coisa mais contraída, vai tirar um pouco do peso, ou tem fontes mais cursivas, então, dependendo do meu objetivo, eu posso utilizar um determinado padrão de fonte, né? Uma família tipográfica. E aqui, pessoal, é uma coisa que eu adicionei no template, tá? Que é personas. O que é personas? Imaginem, para vocês imaginarem o perfil do usuário de vocês. Visualizem para quem vocês estão desenvolvendo aquele produto. Quem é o usuário de vocês. Então, qual é a faixa etária do grupo de usuário de vocês, na média? São crianças, são adultos, são idosos? E qual a característica desses usuários? Os idosos, acredito eu, que utilizam aplicativo de mensagem para se comunicar com a família, na sua maioria. Então, eles têm ali uma característica, seja pessoal ou profissional. As pessoas que têm uma empresa utilizam o WhatsApp com o perfil comercial. Desculpa. Esses dias eu utilizei o WhatsApp comercial da Unimed, eu não conversei com ninguém, foi tudo puramente o bot ali que eu conversei. Digite seu CPF, o número do seu cartão, o que você deseja, um atendimento, mande uma foto da guia, a guia está processando a autorização foi cedida. Então, a persona seria justamente esse perfil comercial que quer realizar um atendimento de forma remota. Então, tracem esse perfil. Quem é o usuário de vocês? É um homem, é uma mulher, é um idoso, é uma criança? Qual é a média de idade? Qual é a característica dele? Quais são os objetivos deles? Quais são as ocupações e atribuições? A ocupação dele é essa e a atribuição em relação ao produto. Ele precisa fazer um atendimento, ele precisa se comunicar com a família, ele precisa conversar, jogar um jogo. Então, quais são as atribuições dele nessa interação com o produto? E quais são as necessidades? Percebam aqui que necessidade, pessoal, é aquilo que o produto vai buscar atender. A necessidade dele é realizar um exercício físico. A necessidade dele é acessar um laboratório. Então, aqui que a gente vai descrever qual é essa necessidade, que em contrapartida é aquilo que o produto vai buscar atingir, atender. Na seção 3, a gente trabalha o design do produto, que vai ser o estilo de interação, como é que o usuário vai se comunicar com o meu sistema. Vai ser... Só passar aqui no lance. Vai ser um touchscreen, vai ser através da plataforma mobile, vai ser um sistema web, e aí a gente vai ver como é que o usuário vai interagir com o sistema. Também tem nosso tipo de interface, como é que vai ser essa interação, se vai ser uma interface responsiva, se vai ser uma interface multiplataforma, se vai ser paradigma ação, objeto, objetação, tudo isso a gente vai ver nas próximas aulas. E guidelines, pessoal, são modelos que a gente segue. Exemplo, se eu vou fazer sistema para pessoas com deficiências, eu tenho diretrizes específicas para poder construir
interfaces que vão atender usuários com limitações de audição, usuários com autismo. Eu tenho guidelines para cada tipo de sistema. Então, eu vou trabalhar perfil semiótico de pessoas idosas, provavelmente já tem algum estudo que tem diretrizes para esse tipo de público-alvo. Então, no caso aí, Regina, você já poderia pesquisar essas diretrizes, né? Provavelmente deve ter identificado algumas, e trazer para o seu projeto de interface. Olha, aqui eles fizeram uma interface para esse público-alvo, e eu vou incorporar muitas dessas diretrizes no meu projeto. E nesse caso, claro, a gente tem que dar a devida citação aos autores aqui, na seção de referência. Na seção 4, princípios de usabilidade, é justamente que vai impactar aqui a usabilidade do sistema, e esses princípios são de uma norma ISO, né, da 9026, que foi até atualizada para 25010. A gente pode trabalhar qualquer uma dessas duas que elas são aderentes. Então, tem uma questão de inteligibilidade, né, que é a capacidade que o usuário consegue visualizar o que está exposto, né, visualizar e aprender, compreender o que o produto está exibindo. A apreensibilidade, que diz respeito à capacidade do usuário aprender o sistema. Então, o produto de vocês, ele vai precisar de um manual para o usuário aprender, ou pelo próprio uso o usuário consegue aprender a usar o sistema. Então, é esse tipo de questão que a apreensibilidade vai atender. Operacionalidade, que é o quanto o usuário se sente no controle daquele produto, né? O usuário vai estar receoso em executar alguma operação, porque pode emitir algum erro, e ele pode não ser capaz de sair da situação de erro. Essa segurança e controle e operacionalidade que transmite para o usuário a manipular o sistema. E a atratividade, que é o quanto aquele esse sistema atrai a atenção do seu usuário e motiva ele para ele continuar utilizando a aplicação. Não se preocupe, pessoal, que isso daqui a gente vai avaliar, né? Isso daqui vai ser já num segundo momento da disciplina, onde a gente vai avaliar as habilidades do sistema de vocês. Se preocupe mais com essas primeiras etapas aqui de projeto, tá? 1, 2 e 3. O 4 vai ser um outro momento da avaliação, que a gente vai tratar dessas normas ISO de usabilidade. E o protótipo, pessoal, são as telas, né? Que a gente vai trabalhar aí com softwares como Justmine, Pencil, ou qualquer outra plataforma para prototipagem, que vocês vão fazer tela do sistema de vocês. Professor, o tempo é curto, eu não vou conseguir fazer o protótipo. Eu quero que vocês façam, no mínimo, a tela inicial do sistema de vocês, ou do guia de diretrizes de vocês. Eu não quero aqui 20 telas, eu quero, no mínimo, uma interface básica, o padrão de interface de vocês. Olha, aqui é a tela inicial do meu sistema, da minha plataforma, do meu guia de diretrizes. Porque nessa tela inicial a gente já consegue incorporar aspectos como padrão de cores, a disposição de menus, tipografia utilizada, né? Eu quero mais esse processo criativo para a gente poder validar aqui na disciplina, certo? E é isso, aí à medida que a gente tiver esse protótipo, a gente vai poder já consultar os usuários para ter um feedback sobre a experiência, né, sobre essa recepção deles em relação a essa interface. Essa cor aqui não ficou legal, poderia ser assim, né, já faz essa consulta prévia aos nossos usuários para ter uma validação do nosso projeto. Ok, pessoal? Dúvidas? A gente vai estar consultando de maneira recorrente, tá, esse modelo aqui, e construindo ao longo da disciplina. Vão ter aulas só de produção. Só essas primeiras aulas aqui que tem da parte teórica. Se tiver alguma dúvida em relação aqui essa primeira apresentação do protótipo, podem falar, pessoal. Professor, você já vai deixar esse modelo no CIGAR? Já, eu acabei de postar agora pela manhã. Está lá na aula 2. Aula 2. E como eu falei, é mutável, tá, pessoal? Professor, eu acho que essa parte aqui eu não consigo visualizar como fazer isso agora no sistema.
Alô? É um outro objetivo, um outro projeto. Tá? Cortou o áudio, professor. Oi, tá ouvindo agora? Agora sim. Então, o que eu estou frisando é que essas sessões podem ser customizáveis justamente porque os objetivos de vocês são diversos. Então, o projeto de interface do Jadir provavelmente vai ser diferente do da Regina, que por sua vez vai ser diferente do Josué. Tá? É mais para estimular esse processo criativo, da gente construir esse projeto de interface para cada um dos projetos. Ok? Então, está disponível lá no Siga A, eu vou baixar também para mandar para o grupo do WhatsApp. E vamos só fechar aqui, pessoal, deixa eu ver aqui. Só mais uns 10 slides, tá? Uns 15 slides para falar um pouco sobre a parte do software. Esse primeiro momento da aula, a gente falou bastante sobre a parte dos fatores humanos. E aí eu quero só complementar essa parte com a parte da interface do software em si. Quando a gente fala de software, a gente tem bastante flexibilidade para criar, pessoal. A capacidade da gente criar interfaces diversas é quase que limitada à criatividade. O que determina a criação de uma interface? O que limita ela? Quase nada. É a criatividade de quem vai construir aquela interface. Então, a mesma ferramenta para criar interface, ou a mesma linguagem de programação que uma pessoa pode utilizar, vou criar aqui um site em HTML. E aí eu pego dois usuários distintos, dois programadores distintos, e vai ter uma interface, pode ter uma interface muito boa do ponto de vista da criatividade, muito bonita, né, vamos colocar dessa forma, uma interface ruim, porque limitação é justamente, além, claro, da parte técnica, a criatividade. Mas a ideia é que a gente projete essas interfaces voltadas para o ser humano, preocupada com o nosso usuário. Por isso que eu estou falando lá, vamos traçar a persona no nosso projeto de interface. Inclusive, pessoal, já fica aqui a recomendação. A primeira coisa que vocês podem fazer nesse projeto de interface é justamente traçar a persona do usuário de vocês. Isso vocês conseguem fazer, independente aqui da teoria da disciplina, né? Quem é o usuário final de vocês? Qual o perfil dele? Já comece a preencher desde já essa seção aí do nosso modelo de projeto. Bom, o software ele consegue fazer essa alocação de função, né? Ele executa determinadas ações e passa para o usuário executar outras. É um exemplo bem simples. Quando vamos supor um software acadêmico, onde ele pede lá para o usuário fornecer a nota dos alunos, da primeira, segunda avaliação. O que vocês acham, né? Uma pergunta retórica, na verdade, né? O software deve pedir para o usuário qual é a média das notas? Não, né? Ele não vai jogar para o usuário essa responsabilidade de calcular algo para poder imputar no sistema. Quem faz o cálculo para ser feito de maneira correta e precisa é o computador. Então, a função do computador, nesse exemplo aqui, vai ser realizar cálculo de médias, né, e dar a situação do aluno, se foi aprovado e reprovado, e a função do usuário vai ser fornecer as notas, tá? O sistema ele não vai gerar automaticamente nota do aluno, né, ele vai esperar receber isso do usuário. E isso é baseado no conhecimento de capacidades e limitações, tanto do sistema quanto do usuário. Então, por exemplo, o usuário ele tem que decorar do sistema o que representa cada menu, ou o sistema pode facilitar aquilo a partir de colocar, além do texto no menu, colocar um ícone de acesso rápido. Então, a gente tem que se preocupar com isso. Qual é a carga de responsabilidade, de atribuições que a gente vai passar para o usuário? O usuário tem que aprender o novo ícone, ou a gente pode reaproveitar ícones já consolidados, como, por exemplo, a lixeira para exclusão. A gente tem que pensar em tudo isso, né? O ideal é utilizar ícones que o usuário já é familiarizado. E aquele exemplo do cálculo que eu falei para vocês, né? A gente vai passar a responsabilidade de
realizar cálculos para o usuário, ou a gente pode, hoje, na verdade, a gente deve atribuir isso para o sistema, né, que ele é mais preciso na execução de cálculos. A gente vai passar para o usuário a responsabilidade de um erro, ou a gente vai tratar esse erro, né? Com certeza vocês já trataram com o sistema que ele trata, ele joga esse erro para o usuário, né? O próprio Windows, né? Lembra daquela mensagem de erro clássico? Você cometeu um erro grave no sistema. Ele está apontando dentro da tua cara, né? Você realizou uma operação inadequada no sistema, uma operação proibida no sistema. Então, isso é muito ruim do ponto de vista da experiência do usuário. O sistema está alocando a responsabilidade do erro para o usuário, quando, na verdade, deveria tratar aquilo de maneira transparente para o usuário, né? Que o usuário não fosse incomodado com aquele erro que ocorreu no sistema. A consistência do sistema, onde os projetistas têm que se preocupar com essas partes do sistema. Então, aquilo que a gente tratou ali atrás, né? Cada agente envolvido nesse projeto tem uma visão diferente de como o sistema deve se comportar. E aí a gente tem que gerenciar essas expectativas e responsabilidades. Então, esse conjunto de regras e atribuições tem que ser tratado a nível de projeto. O usuário não tem que se preocupar com essa complexidade durante essa interação com o sistema. A compatibilidade entre estímulo e resposta. Então, se eu cliquei aqui no ícone, eu vou esperar uma resposta daquele meu sistema. Então, aquilo que eu falei para vocês também em relação à finalidade e padrões pré-estabelecidos. Se eu clico com o botão direito do mouse, eu vou esperar ver um conjunto de opções. Se eu clico com o botão esquerdo, eu vou esperar uma ação do meu mouse, do meu sistema, que é avançar aqui nesse caso. Eu não devo criar um sistema que fuja desse padrão. Para a realização, eu tenho que clicar com o botão direito do mouse. Pô, mas espera aí, o usuário está acostumado com a sua interação com o sistema operacional, ao clicar com o botão direito do mouse, ele ter, na verdade, acesso a opções, não a realização de ação. Já é um padrão consolidado na mente do usuário, eu não devo confundir ele, né, tirar essa compatibilidade que ele tem no seu modelo mental. Isso faz com que ele não tenha que aprender algo novo, pessoal, mas sim revisitar um processo que ele já tem consolidado em mente. Metáforas, né? Eu dei o exemplo da lixeira. O que é a lixeira? A lixeira é uma analogia, né? Uma metáfora que a gente pode fazer com o mundo real aqui, né? Que é algo descartável. O mundo computacional, esse desenho não quer dizer nada, mas para o mapa mental do usuário quer dizer muito. Assim como a ideia de pasta. O que é pasta? A pasta era o paradigma anterior à computação. E tinha lá os escritórios que guardavam tudo em pastas. Então, eles trouxeram essa analogia de pastas, de arquivar documentos, aqui para o mundo computacional. A gente trabalha com pastas aqui, na maneira gráfica de representar, onde eu vou guardar meus documentos, né? Então, só faz essa analogia a espaço-memória, endereço-memória aqui do computador. Então, isso ajuda muito na ideia de revisitar modelos mentais, né? Que é uma tendência para trabalhar com a mais naturalidade lógica para entendimento do usuário. Isso ajuda o usuário a lembrar das coisas, né? O ideal é revisitar essas metáforas e não criar novas metáforas, né? Isso vai exigir que o usuário aprenda coisas novas. Bom, a facilidade do sistema, a expectativa, né, estereótipos também a gente trabalha aqui. Isso aumenta não somente a usabilidade do sistema, mas também o efeito negativo, né? Ou positivo dessas expectativas, que é o que eu falei para vocês, né? O usuário, ao saber que o sistema vai ser implantado, que ele vai para esse novo sistema, ele já cria uma expectativa. Então, a gente tem que trabalhar nessa questão de estereótipos. Então, se a plataforma de acesso ao laboratório já tem um padrão consolidado de interface, e isso já vai criar a expectativa do usuário a saber que ele vai conhecer um novo aplicativo, de que ele segue aquele padrão, né? Então, a gente vai ter que seguir aquele estereótipo de aplicação.
E o ideal é buscar aquilo que é mais consolidado para aquele grupo de usuários, né? Aquilo que é mais difundido. Já em relação à facilidade de uso, pessoal, o ideal é que o usuário não tenha que parar para ler um manual de uso do meu sistema. É claro que tem objetivos e objetivos. Se eu tenho um sistema embarcado, um sistema para controlar algo mais complexo, como uma perfuradora de petróleo, né, que a gente sempre usa esse exemplo. Talvez seja uma operação mais detalhada, mais complexa, que eu preciso parar para ler o manual para operar aquele sistema, porque de fato é um sistema complexo em seu objetivo. Mas sistemas, aplicativos do dia a dia, eles têm que ser fáceis de aprender. O usuário abre a aplicação e ele está aprendendo a utilizar, não que ele tenha que fazer um curso ou acessar um tutorial para poder aprender a mexer no sistema. E isso tem que atingir tanto usuários iniciantes quanto usuários que são especialistas no sistema. Então, essa facilidade de uso e aprendizado vai proporcionar ao usuário conhecer, né, e executar suas tarefas com o mínimo possível de esforço. Vou esperar aqui passar. E quando a gente fala que... Quando a gente fala aqui de funcionalidade, pessoal, a gente está falando de justamente aquilo que o sistema executa. Então, quais são as opções que o sistema tem para o usuário realizar suas ações? Então, o usuário tem que fazer um cadastro de aluno. Antes do sistema, como que se fazia a matrícula de aluno? Se fazia via formulário de papel. Quanto tempo você mandava? A secretária demorava 10 minutos para matricular uma aluna, vamos supor. E no sistema, quantas etapas vou transformar isso em quantas etapas no meu sistema? Quantas funcionalidades? Tem que fazer isso em 7 etapas que vão durar 15 minutos. Não, peraí. O sistema está tornando uma atividade mais complexa do que ela era feita antes do sistema. Então, tem que ser justamente o contrário. A gente tem que se preocupar em fazer com que a funcionalidade do sistema torne aquela atividade, aquele objetivo mais efetivo do que sem o sistema, tá? O sistema tem que vir para facilitar, para agilizar, para tornar mais eficaz o processo do que sem ele. Eu pedi para vocês traçarem o perfil dos usuários de vocês, as pessoas do usuário, mas até dentro desses usuários a gente tem níveis e níveis de camadas, né? Que são usuários principiantes, usuários intermitentes, né, intermediários e especialistas. E o nosso sistema tem que atingir cada um deles, né? Então, principiante, eu tenho que ter um tato mais ali com ele. Pode ser o caso de ter que colocar dicas no sistema, fazer aquele tutorialzinho. A gente tem muitos aplicativos hoje que vamos conhecer o sistema, né? Em 3 passos. Aí ele vai apresentando, olha, aqui é a área principal, aqui você cadastra o seu cartão de crédito. E os usuários que eu já tenho que reduzir um pouco as mensagens para ele não ficar incomodado. E os usuários especialistas, que eles nem precisam dessas mensagens, já são conhecedores daquele dinâmica de aplicativos ou de sistemas que ele vai precisar, na verdade, cortar caminhos, ele vai precisar de atalhos para poder realizar as operações de maneira mais eficiente, né, e no tempo mais curto possível. Eu tenho que me respaldar também do excesso de funcionalidades. Estava dando aqui o exemplo do Word, esse exemplo, na verdade, né, que é muito bom, né? Então, há estudos que falam que somente 64% das funcionalidades do Word são utilizadas, né? A gente tem muita coisa aqui que muitas vezes a gente nem utiliza, né? Quem já utilizou o gerenciador de referência biográfica do Word, onde eu posso cadastrar referências biográficas e depois gerar automaticamente minha lista de referências, né? E tem essa gerência de base de dados. Quem já utilizou mala direta no Word, fez o link dele com o Excel. Então, são muitas funcionalidades que
a maioria dos usuários não utilizam, né? Os usuários iniciantes ou intermediários não utilizam. Agora, os usuários especialistas já têm essa necessidade de acessar essas funções. Então, eu tenho que me preocupar. Será que eu preciso colocar tudo nessa versão do sistema ou esperar esse feedback do usuário pedir mais funcionalidades, né? A tendência atual é quanto menos, melhor, né? Quanto mais prático, melhor, para fazer com que o usuário foque no objetivo principal. Os detalhes ficam ali para uma versão 2.0, uma versão posterior. Caminhos múltiplos, então, não necessariamente deixar uma única opção para o usuário poder chegar no objetivo, né? Eu posso ter um atalho, mas essa função ser acessada no menu também. Eu posso ter comandos não somente de atalho através de ícones, mas também atalhos através de conjunto de comandos interface, né? Tudo isso vai fazer que o usuário possa chegar de mais de uma maneira no mesmo objetivo. E tornar o sistema mais fácil de utilizar para aqueles determinados perfis de usuários, né? Principiante, intermediário e avançado. A evolução gradual, pessoal, fazer com que o usuário justamente aprenda a utilizar o sistema de maneira fácil, com o mínimo de treinamento. Ele vai aprendendo um passo a passo ali, à medida que ele vai utilizando o sistema e ganhando confiança no recurso que ele disponibiliza para esse usuário. Então, funções que são mais acessíveis, são mais fundamentais, devem ser fáceis de serem aprendidas. E, claro, funções mais complexas vão levar um tempo mais, né? Mas são mais gradativas para poderem ser absorvidas e memorizadas pelos usuários. Mas a ideia é que essa experimentação do sistema deve encorajar o usuário, não desencorajar o uso do sistema. Então, quanto mais erros você mostra para o usuário, você joga na tela para o usuário, mais isso vai minimizar a vontade dele de utilizar o sistema. Pô, eu estou com medo de usar o sistema porque eu posso causar algum erro aqui, já está disparando o erro. Então, eu tenho que tornar essa experiência agradável do ponto de vista de passar segurança para o usuário que ele pode utilizar o sistema sem medo de ocasionar algum erro grave naquela operação que ele está realizando. Independência de diálogo que a gente vai trabalhar nessa relação, nessa comunicação no computador, e isso vai fazer com que a gente utilize o mais possível uma gama maior de recursos, como, por exemplo, estímulo sonoro, como eu falei para vocês, estímulo visual, como ícones, eu faço a pergunta para o usuário, né? Você está gostando de utilizar o aplicativo, avalie o aplicativo, o que poderia melhorar, reporte um erro, tudo isso é tratado nessa comunicação, nesse diálogo com o usuário. A manipulação direta, através do touch screen, por exemplo, ou pressionar o botão, faz com que o usuário sinta mais segurança, né, nessas operações, né? Ao mesmo tempo, eu tenho que ser permissível para o usuário para que ele possa retornar no estado anterior. Esses dias eu estava manipulando uma planilha no Google Docs, né? No Google Planilhas, e aí eu percebi que eu excluí um conjunto de informações. E ele permite fazer com que eu retorne para versões anteriores daquela planilha, né? Então, isso faz com que eu tenha segurança em continuar utilizando esse produto, porque, nesse caso que eu cometi um erro, ele permitiu para mim voltar no estado anterior, né? De maneira que eu recuperasse meus dados. Então, essa ideia de manipular os meus dados com segurança, né, faz com que a gente se sinta mais à vontade ao utilizar o sistema, né, essa abstração, né. Então, eu me sinto tão seguro quanto se eu tivesse colocando esses dados em papel e arquivado eles aqui no mundo real. Porque esse conceito de manipulação direta faz com que o programa possa ser um substituto, né, dessa forma real de realizar minhas operações.
E isso faz com que as pessoas sintam segurança em internalizar esse novo modelo de tratar um determinado problema. Tá? Eu sei, pessoal, que é bastante coisa, é muita teoria, né? Mas, como eu falei, é interessante a gente conhecer essa complexidade que tem por trás do desenvolvimento de interfaces de sistemas. A gente está acostumado a sentar, a codificar, mas percebam o tanto de complexidade que tem do ponto de vista de interação com o usuário e com a máquina em si. Então, quando eu estou tratando com o usuário, conversando com esse meu usuário, eu tenho que me preocupar em aprender o modelo mental dele para trazer na etapa de projeto e codificação, e vice-versa. Quando eu estou codificando, quando eu estou criando minhas interfaces, eu tenho que estar preocupado em eu vou criar essa interface já visando a interação com o usuário, a comunicação com esse usuário. Então, é um olhar mais apurado para esses agentes envolvidos nessa comunicação. Quem são esses agentes? Nós, projetistas, o sistema em si e os nossos usuários. São os três principais agentes que a gente tem que se preocupar com todo esse processo, né? Então, essas são as indagações, os questionamentos, as provocações que eu quero trazer para vocês, né, nessa disciplina. Pensem o projeto de vocês centrado no usuário e na interação que ele vai ter com os produtos que vocês estão gerando. Ok, pessoal? Então, essa é a aula de hoje, tá? Qualquer dúvida, pergunta, podem ficar à vontade para fazer ou mandar no grupo que a gente vai estar discutindo e respondendo. A aula de amanhã, a gente vai fazer esse mix também de discutir o projeto de interface de vocês e com a parte de teorias, onde eu vou trazer essa parte de teoria das cores, tá? Que aí vai ser bastante interessante. Mas comece um projeto pela Personas, eu acho que vai ser legal. Vocês trazerem o perfil desses usuários aqui para a disciplina. A gente vai pensando em como vai ser as cores e a tipografia de fonte que a gente vai trabalhar, tá? Vamos construindo juntos. E um pouco mais de conceito amanhã, mas a gente já pode meter a mão na massa nessa parte de personas. E quinta e sexta eu vou tentar deixar só prático, tá? Vamos já definir a logo de vocês até sexta-feira e o padrão de cores, para aí a gente depois focar mais nos protótipos, ok? Eu falei bastante hoje, se vocês quiserem tirar alguma dúvida complementar, fique à vontade. Professor, eu gostaria de ficar um pouquinho mais após agora finalizar a aula, só para tirar uma dúvida minha. Tudo bem, sem problema. E já verificar, pessoal, assim, um pouco sobre o conhecimento de vocês em ferramentas de edição, né? Conhece alguma ferramenta de prototipagem ou edição de imagem? Quem tem experiência, quem não tem, quem vai precisar de ajuda nessa parte? Conhece, Jardim? De edição de imagem eu conheço o Photoshop, né? Mas é um pouco mais complexo para criar do zero uma logo. Talvez se tivesse uma ferramenta que fosse mais intuitiva para poder ajudar nessa criação do... Assim, pessoal, vocês podem desenhar no papel, tá? Pode ser um primeiro passo. E aí eu ajudo vocês nesse processo, tá? É um processo de criação, na verdade, né? Então, eu não vou falar assim, utilizem o Photoshop, vai ser que ser o Photoshop, né? Eu mesmo não utilizo, né? Por questão de familiaridade, de licenciamento, né? Mas se no final da disciplina vocês fizerem a logo no papel, não tem problema também não, tá? O objetivo foi atendido, que é justamente o processo criativo de imaginar uma logo, tá? Mas legal. Josué já trabalhou, né, com Justmind, com Paint, né? Tem um conhecimento aqui que a gente tem na disciplina. E tu conhece, Regina, alguma ferramenta? Trabalha já com alguma ferramenta dessas? Professor, eu não uso, então, assim, mesmo que eu saiba quais são as ferramentas, mas eu não tenho experiência nenhuma para criar.
A gente vai construir juntos, tá? Então é isso, pessoal. Vou encerrar aqui a gravação, tá? Só para salvar. Isso, para vocês.